Eu quero pedir para que vocês abram a palavra de vocês em Efésios 5:29, por favor. Você que tem seu celular, eu queria pedir muita atenção de vocês nessa noite, tá bom? Porque eu creio que é um tema importante, polêmico às vezes para alguns, mas muito importante para a igreja nesses últimos dias. Todos têm? Efésios 5:29, parte A do versículo, tá? Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida. Amém, queridos? Senhor, eu te louvo pela tua palavra nessa noite, mais essa oportunidade. Eu te peço, Senhor, a capacidade de poder trazer de uma forma clara ao teu povo. E que tudo que nós falarmos aqui seja de acordo aqui com a sua vontade. Que possa trazer para nós um esclarecimento maior e entendermos que isso hoje sempre foi, mas agora ainda mais, uma realidade que tem acontecido todos os dias no meio das famílias espalhadas pelo mundo. E agora, ultimamente, isso tem sido acontecendo de uma forma muito corriqueira no meio do teu povo que está espalhado pela terra. Então, que nós possamos abrir o nosso coração para entender e para receber a tua palavra nessa noite. Queridos, hoje nós vamos falar sobre um tema. Esse mês de setembro é chamado Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é o mês no qual, mundialmente falando, é colocado para que as pessoas começam a refletir, a entender melhor. Muitas campanhas falando sobre o Setembro Amarelo, sobre o suicídio em si. Antes de nós entrarmos aqui, surgiu em outubro, surgiu o Outubro Rosa, tá? Que é o câncer de mama, que essa campanha ela começou na década de 90. Depois veio o Novembro Azul, que surgiu em 2003, essa campanha, para alertar os homens sobre o problema de câncer de próstata, tá? O Outubro Rosa sobre o câncer de mama, Novembro Azul sobre o câncer de próstata. Por quê? Porque eles viram de alguma forma que havia uma necessidade de isso ser mais divulgado, mais falado. Porque a mortalidade entre as mulheres em questão ao câncer de mama, entre os homens ao câncer de próstata, a cada ano ia se aumentando, e é algo que ninguém precisa praticamente morrer de câncer de mama e nem de câncer de próstata. Muitas vezes pelo fato de não queremos usar o médico, de achar que isso não é importante, e dessa forma quando uma mulher descobria, como até hoje, o câncer já estava espalhado, o homem a mesma forma, e dessa forma o câncer ceifara a vida da pessoa. E em 2014, já como vem se alertando, foi criado o Setembro Amarelo, que é sobre o suicídio. Mundialmente falando, já vem comemorado há muitos anos, no dia 10 de setembro. E depois criaram no Brasil, em 2014, essa campanha mesmo de pegar pesado. Talvez nós não vimos muito esse mês de setembro por causa da política, esse mês de política todo que está acontecendo no Brasil. Mas eu lembro ano passado, era toda hora na internet, estava sendo falado, estava sendo orientado. E esse ano eu acho que foi bem pouco por causa dessa situação. Mas eu estava falando que na última semana de agosto, começou a vir no meu coração várias pessoas que eu conheci ou que eu não conheci, mas que era da sociedade aqui do meio dos imigrantes. Várias pessoas durante de 5 anos para cá se suicidaram, entre elas pessoas mais velhas, pessoas adultas, adolescentes e até mesmo pré-adolescentes chegaram ao suicídio. E aquilo ficou queimando no meu coração, e eu cheguei a perguntar para o Zacarias se haveria uma possibilidade de eu falar sobre isso na igreja, porque é uma coisa um pouco polêmica. E ele disse, se Deus está colocando isso no seu coração, eu não vejo por que não, né? Se você vai saber falar sobre isso, eu não vejo
nenhum obstáculo a isso. E quando foi na primeira semana de setembro, isso foi na última de agosto, na primeira de setembro, a gente perde um menino que a gente amava muito ele. No início da igreja, ele esteve conosco, bem no iniciozinho, morou no basement da minha casa, era um menino da nossa cozinha, um menino maravilhoso. Depois ficou com a gente um tempo, começou com os adolescentes, passou a ser mais ou menos 3 anos. Ele entrou numa fase um pouco difícil e ele tinha família aqui e os seus pais, sua mãe, seus avós no Brasil. Então ele foi levado para o Brasil. E passou aí todos esses anos, mais ou menos uns 14 anos, e a gente sempre se falava rapidamente no Facebook. Casou, uma filha linda, uma esposa que estava ali com ele. E quando foi na primeira semana de setembro agora, eu abro a minha rede social e vejo ali que ele tinha morrido. E quando eu ligo lá para sua tia que vive aqui, ela disse para mim, ele se suicidou. Ele lutou 1 ano e meio com a depressão, ele lutou de todas as forças, mas ele não conseguiu. Ele lutou, mas ele não conseguiu. Ele tirou a sua vida. E aquilo foi muito impactante para mim. Nós ficamos muito tristes, até comentei com algumas pessoas. Daí eu tive a confirmação total que era um tema necessário de ser falado na igreja. Porque a igreja, principalmente a igreja brasileira, ela tem muita resistência. Creio que não todos, mas muitos, pela falta do conhecimento que realmente levam a pessoa ao suicídio. Há vários caminhos que levam a pessoa ao suicídio, mas nos últimos dias o que mais tem levado e aumentado o número do suicídio é a depressão. Augusto Cury fala muito sobre isso. Ele diz que agora, daqui para frente, só vai aumentar o número de pessoas depressivas, e aumentando o número de pessoas depressivas se aumentará o número de suicídio. Tá? Vocês estão comigo? Tá? Eu vou procurar não vou me deter muito para que eu consiga passar tudo que está aqui para vocês, tá? Então nós como igreja é um tempo que nós precisamos começar a abrir os nossos olhos para isso. Em vez de muitos, não todos, mas em vez de muitos dizer, isso é falta de temor, isso é o diabo, como que um crente faz uma coisa dessa? Eu jamais consigo aceitar um crente fazendo uma coisa dessa. Não justificando suicídio aqui, gente, pelo amor de Deus, mas só quem entende um pouquinho disso é quem já passou ou passa por uma depressão não cuidada, ou aqueles que cuidam, mas uma depressão não cuidada, com o passar dos anos ela vai se tornar uma depressão severa, e aí nesse nível que ela chega, é o momento onde ela tira a sua vida. Então é disso que nós queremos falar. As pesquisas mostram, queridos, que 50% da população mundial no mundo já pensaram em suicídio. É um número muito grande. E o que é mais chocante dentro de tudo isso, de uma pessoa que morre, que dá um laudo que foi suicídio, morrem mais 10 pessoas que não dão laudo como se fosse suicídio. Tá? No mundo, em média, morrem por ano 700.000 pessoas pelo suicídio, mas como não é divulgado uma parte muito grande, pelas pesquisas deles, mais ou menos em torno de 1 milhão a 2 milhões de pessoas que morrem no mundo através do suicídio. E o que nós podemos entender é que ficou provado, o suicídio está provado que a maioria das pessoas que suicidam é por causa de uma depressão não cuidada, onde a pessoa avisou de várias formas dentro da sua casa, mas não conseguiram perceber ou acharam que aquilo não era importante, que era a frescura do adolescente ou do jovem, ou até mesmo do velho, ou do adulto, ou do esposo ou da esposa. Não deu muito valor. Uma coisa que uma pessoa em depressão, ela odeia ouvir. Mas como que você pode estar em depressão? Você tem tudo. Nós te damos tudo. Mulher, você tem uma casa maravilhosa. Homem, olha o tanto de dinheiro que você ganha. Meninos, o que falta para vocês? Que motivo falta? E por que você tem depressão? Isso é falta de coisa para fazer. Não tem nada a ver uma coisa para outra. Quando você diz isso para uma pessoa em depressão, daí que ela fica mais desesperada. Como é que pode, então, eu me sentindo do jeito que eu estou sentindo, essa tristeza profunda, essa dor profunda que não passa,
e eu tendo tudo e eu não consigo superar isso. É mais um peso que se é jogado sobre as costas dela. Pelas pesquisas, queridos, eu quero dizer para vocês aqui que há um tempo atrás, as pessoas que mais se suicidavam eram as pessoas de terceira idade, tá? Terceira idade para frente. Quem não sabe, terceira idade de 60 anos para frente são pessoas de terceira idade. Por que antes o número delas era muito grande e ainda continua? Porque a pessoa, na maioria das vezes, ela se aposenta, ela passa uma vida inteira produzindo, fazendo, lutando, correndo, criando filhos, essa coisa toda. Às vezes até mesmo na dificuldade, mas ela está se sentindo útil porque ela está produzindo. Quando ela chega a uma aposentadoria, o que acontece? Agora já não se tem mais nada para fazer. Então ela começa a se sentir inútil, tá? E isso vai causando nela uma ansiedade, e da ansiedade ela começa a sentir uma depressão, e ela não cuidada, uma depressão severa. Outro motivo que faz uma pessoa de terceira idade, o desprezo da família leva ela a isso, porque agora ela não serve mais, ela não produz mais, tá? A solidão, quando morre um, por que muitas vezes o outro se mata? Por causa da solidão, ela começa a se sentir solitária, as famílias, cada um está vivendo a sua vida, e de repente ela lembra que ela estava no meio de tantas pessoas, e agora ela se vê só, sem valor, sem produzir. Daí a depressão entra, as pessoas não percebem e não buscam cuidar. Quando ela tira a sua própria vida, porque ela não vê mais motivo para viver. Mas esse número mudou agora nos últimos dias. Agora o número maior de suicídio, pais prestam atenção, adolescentes prestam atenção. O maior número de suicídio hoje está dentro da faixa etária de idade, pré-adolescentes, adolescentes e jovens. Tá? É a faixa etária que mais tem morrido nesses últimos dias. Só perde para o acidente. Fora disso, o que leva os jovens e adolescentes à morte, num número gigantesco e assustador, é o suicídio. Aqui mesmo já tivemos vários que tiraram a sua vida. Então, qual é a proposta? Pais, fiquem ligados, porque uma pessoa, quando ela passa o suicídio pela cabeça dela, ou que ela vai se suicidar, antes de tudo isso, ela vai te dar sinais. Ela vai te dar sinais que aquilo está, de alguma forma, de tempo em tempo, passando na sua cabeça. Tá bom? Vocês estão comigo? Ok. Vamos aqui agora mudar um pouco essa parte. Como o suicídio foi encarado no passado? Em Esparta, há muitos anos atrás, séculos atrás, em Esparta, o suicídio era algo justificado, tá? Em Roma, era um ato honroso. A filosofia histórica afirma que era lícito morrer a quem não interessava mais viver. Em Atenas, o suicida tinha o seu braço direito cortado. Já havia uma rejeição maior com relação a isso. Quando você ia no velório, e ali eles faziam questão de mostrar que era um suicida, eles cortando o seu braço direito. Tá bom? Paulo diz em 1 Coríntios 16:17, nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Ele habita em nós, e quem destruir o santuário de Deus, ele o destruirá. Romanos 14, 7 e 8, aí dentro desses dois versículos, ele está dizendo: ninguém vive para si, nem morre para si. O que ele está dizendo? A vida quem dá é Deus, e quem tem o direito de tirar a sua vida, de buscar a sua vida de volta, é Deus. Nós não temos esse poder e nem essa autoridade. Não podemos usar nossa mão para tirar a nossa própria vida. No período quem fez seminário ou estudou um pouco, entende bem do que eu estou falando aqui. No período dos pais da igreja, Agostinho de Hipona, tá? Os que trouxeram a igreja, né? Os que lutaram pela igreja, que criaram a igreja. Agostinho de Hipona foi radicalmente contra o suicídio. Ele diz que suicídio exclui a possibilidade de arrependimento. Foi o que ele chegou. Thomas
Tomás de Aquino, ele fala já diferente. Ele faz 3 declarações importantes. Vamos ler, vamos pegar aí. Não é bem uma pregação, é uma palavra informativa, tá bom, irmãos? Tomás de Aquino, nas 3 declarações, ele diz: a primeira, o suicídio é antinatural, tá? Porque a autopreservação é um dom que Deus deu. É natural nós nos autopreservar. O instinto natural, o suicida atenta contra isso. Você já reparou rapidamente como que a gente tem esse instinto de autocuidar de nós mesmos? Quando você se sente em perigo, que você está numa rua, algum lugar, como é que você anda? Você se cuida o tempo todo. Quando você percebe que você está sendo seguido, quando você vai fazer algo perigoso, você presta atenção o tempo todo para que aquilo seja uma máquina ou o que for, para se autoproteger, para se autocuidar. Então, quando uma pessoa se suicida, ela está simplesmente tirando isso, esse instinto que Deus nos deu, ela está ofendendo esse instinto que o Senhor nos deu. Tá bom, gente? Vamos aqui continuar aqui. Segundo, o que ele diz? Prestem atenção. Serve até para vocês passarem para outras pessoas. É uma ofensa à família e à sociedade. As pessoas entram por esse caminho escuro. Elas não pensam que vão causar uma dor muitas vezes insuportável na família. Você perder uma pessoa já dói profundamente. Agora imagine uma pessoa que se suicida. Elas vão abrir uma ferida muitas vezes incurável no seio da família. A pessoa pensa que é um peso, tá? Ela pensa que é um peso, mas ao sair da vida dessa forma, ela vai trazer um peso muito maior para a família, para a sociedade, amigos e para a igreja. Mas gente de igreja se suicida? Quantos pastores têm se suicidado nos últimos dias, queridos? Nós nos sentimos constrangidos com essa situação, tanto aqui como no Brasil, e outros que se suicidam e nem chegam ao nosso conhecimento, o que leva um pastor a se suicidar. Mas nós não vamos entrar aí nessa causa aí agora, nessa questão. Ele disse que o suicídio é injustificável porque é uma usurpação de um direito exclusivo de Deus. É Deus quem dá a vida e só Deus tem o poder e o direito de tirar a vida, de pedir a vida, a nossa vida de volta. Tá bom? Este assunto tem sido estudado ao longo da história em 2 classes que se destacam no exame dessas matérias, em 2 tipos de escola. Primeiro, a chamada escola psiquiátrica. Como que eles entendem, os psiquiatras, essa escola que formam psiquiatras que estudam a mente do ser humano, as aflições do ser humano. Eles entendem que quem se suicida tem problemas mentais. São pessoas que não estão no controle da sua própria mente. Estão desorientados psiquicamente, tá? Hoje é provado, tá? Quem acha que não é, hoje é provado que a maior causa de suicídio é a depressão, tá? Então vamos lá, ninguém nega isso, ninguém nega a causa da depressão. E o que nós podemos entender aqui quando nós estamos lendo essa parte, ninguém nega que a depressão hoje é uma doença. Olha para o seu irmão e fala, doença. É uma doença. A segunda organização de saúde provou isso por A e B, tá? E a chamada escola sociológica, dentro dessa escola, o problema do suicídio, eles dizem que é o desajuste social, tá? Mas, então vamos olhar aqui. Talvez nós não podemos justificar que homens como Santos Dumont, quem sabe quem são os Santos Dumont? O pai da aviação,
o homem que criou o 14 bis, tá? Homens como Getúlio Vargas, um advogado e político, líder da Revolução de 1930 no Brasil, tivesse problemas mentais. Homens extremamente inteligentes. E, no entanto, para quem não sabe, eles se suicidaram, né? Eles tiraram a sua própria vida. Ok, agora vamos olhar quais as causas principais que levam uma pessoa ao suicídio. Voltando a repetir com vocês, a principal causa é a depressão, tá? E por que a igreja tem tanta resistência com isso? Quando eu falo igreja, de forma geral. E aqui, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele dá uma abertura para nós e uma explicação muito interessante. Esse assunto não é entendido tão claramente na igreja, principalmente na igreja brasileira, por duas razões. Por causa da influência, eu creio que muitos aqui já ouviram o nome desse homem, desse pregador. Por causa da influência de um grande pregador neopentecostal, mundialmente conhecido, chamado Theo Osborne, tá? Esse homem, esse pregador neopentecostal, ele afirma em suas obras que depressão é demônio. 100% ele falou, ele deixou escrito que é demônio. Quando a pessoa está deprimida, ela está embaixo de espíritos malignos. Isso foi incutido no coração dos crentes há séculos atrás, tá? Pode ser verdade? Pode, sim. Quando a pessoa está lidando, tá, com pessoas que vêm do ocultismo, da feitiçaria, da bruxaria, que se envolve com esse submundo das trevas, tá? É possível que pessoas passem por depressão ou enfrentam a depressão em decorrência disso. Mas isso, pessoal, não é tudo. Entendam isso. Isso não é tudo. O calvinista chamado Jay Adams, né, creio que outros já ouviram falar dele, um teólogo reformado afirma nas suas obras que depressão acontece por causa do pecado. Pode ser verdade? Pode vir pelo pecado? Pode. Aonde nós podemos tirar isso? Podemos tirar pela vida de Davi. Você vai lá e lê Salmos 32, Salmos 38, Salmos 51. Você vai ver Davi numa depressão profunda por um pecado não confessado. Depois que ele confessa o seu pecado, ele alcança a misericórdia e ele se livra dessa depressão. Pecado não confessado. A pessoa fica ali segurando aquilo, sabendo que aquilo fica incomodando, aquilo, dependendo do que ela faz, ela não se perdoa, e ela não confessa, ela não conversa, prende aquilo para ela, começa a entrar numa ansiedade, quando ela vê, ela está numa depressão profunda, tá? Mas vamos aqui, a pergunta é, uma pessoa cheia, aqui é o ponto forte da nossa mensagem, uma pessoa cheia do Espírito Santo pode passar por depressão? Como vamos dizer se essas pessoas estão embaixo disso por demônio ou pelo pecado? O que vai acontecer? Um crente, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que quando eu falo cheio do Espírito Santo, não é que fica só sapateando e profetizando, não, irmãos. Não é isso, não. Crente cheio do Espírito Santo, isso é um mover do Espírito Santo. Mas um homem sério, uma mulher séria, um homem que cuida da sua casa, um homem que tem um caráter cristão, um homem que não tem do que se envergonhar, uma mulher anda de cabeça erguida, traz o evangelho no seu coração, tem o fruto do Espírito na sua vida, essa pessoa é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Será que uma pessoa dessa, ela pode passar por depressão? Sim, ela pode, nós vamos ver ali na frente. Daí o que acontece? Se nós não abrirmos os nossos olhos para isso, nós vamos olhar para essa pessoa e vamos dizer, não, você está passando por isso porque você tem pecado? Ou porque você está embaixo de uma ação maligna? O que você vai estar fazendo com essa pessoa? Você vai estar colocando 1 tonelada a mais sobre ela. Você vai estar colocando um peso a mais e uma culpa
Porque ela vai pensar, mas meu Deus, da onde entrou isso? O que eu fiz? Por que eu estou vivendo isso? Eu não estou pecando. Eu tento ter minha vida com Deus. Como é que pode? Estão comigo? Muito difícil falar sobre isso, irmãos. Existem pessoas que acham que uma pessoa cheia do Espírito Santo, com caráter cristão, passar por uma depressão é um absurdo. Talvez tenha alguém aqui que pense assim. Talvez um dia você já pensou assim, tá? Então por quê? Presta atenção, gente. Então por que um crente, igual eu já dei aqui as características de uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela pode ter diabetes severa, tá tudo bem, ela vai para o médico. Tá? Ela pode ter problema no coração, pressão alta, e ela é obrigada a pôr uma ponte safena. Ela pode ter um derrame, tá? Ela pode, como tivemos aqui, pessoas com câncer, 2 pessoas aqui, nossa, venceu o câncer, mas 2 pessoas, o câncer as levou. Tá? Pessoas de caráter cheio de Deus. Daí essas pessoas nós oramos por ela e está tudo certo, tá? Por que o crente ele pode adoecer daqui para baixo, mas ele não pode adoecer daqui para cima? Aonde está aí a lógica para isso? Aonde está a lógica para isso? Por isso que nós temos perdido de ajudar tantas pessoas, certo? Mas vamos continuar aqui. Então nós temos que começar a quebrar esses tipos de tabu, de pensamentos religiosos, muitas vezes pela falta do conhecimento, e começarmos a agir diferente. Toda a igreja hoje, para ela ser uma igreja relevante, ela vai ter que entender isso. Ela vai ter que ter pessoas capacitadas, preparadas para ajudar pessoas como essas, para nós podermos ter um bom êxito e ajudar essas pessoas a sair dessa situação. Amém, queridos? Agora eu quero trazer para vocês 2 obras, uma secular e uma evangélica, tá? Vamos lá. Primeiro, a secular. É um livro de Andrew Solomon, tá? O nome desse livro é O Demônio do Meio-Dia. Essa é uma obra secular. Foi considerada uma das 100 obras mais importantes da nossa geração. O livro fala que, olha que coisa. Quem aqui já passou ou passa vai entender o que eu estou falando. O que ele fala? Ele fala que a depressão, ele explica, tá? Que a depressão é como uma planta, um parasita, que entra no meio da planta saudável e de alguma forma ela vai se enrolando nela e ela vai sugando, sufocando aquela pessoa, aquela planta, dia após dia. Depois ele dá um outro exemplo. Ele diz que a depressão é como você engolir o seu funeral 2 vezes por dia. E ele termina dando esse outro exemplo, que a depressão também é comparada a uma roupa de madeira. Você já se imaginou com uma roupa de madeira? A pressão, o peso que aquilo vai causar em você. Então ele faz essa comparação, tá? E ele agora dá uns conselhos dentro desse livro, abrindo o entendimento das pessoas de como tratar. Se você tem alguém na sua casa nessa situação, mas a pessoa também tem que querer. E se ela não quiser, dá um jeito de internar ela. Se é muito severo o que ela está passando, tá, gente? Falo isso tranquilamente. Trabalho com aconselhamento, tá? Daí ele vem dando uma solução. Como tratar isso? Como que nós vamos fazer? Primeiramente, terapia. Manda para um psicólogo. Ou se você vai a um psicólogo. Segundo, remédio, psiquiatra. As pessoas têm uma mania de falar que quem vai em psiquiatra é só doido. Isso é mentira do diabo. Tá? Ele vai dar um remédio para você para controlar a deficiência da química do seu cérebro, que te dá o joy, que é a dopamina, a serotonina, para te dar o joy, o prazer de viver, e o remédio vai te ajudar nessa área,
Tá? É uma deficiência, seu cérebro está produzindo pouco. E também se trata com fé e acompanhamento espiritual. É o conselho que ele diz. Então, o que eu quero dizer para você? Quando você vê uma pessoa chegar para você e dizer assim: eu estou com uma dor terrível do lado esquerdo do meu peito. Está doendo demais. Estou sentindo a minha pressão muito alta. Automaticamente, o que você vai falar para ela? Nós vamos orar, nós vamos ler a Bíblia, mas você vai procurar um médico urgente. Esse é o conselheiro sábio. Esse é o conselheiro sábio. Né? Aquele que tudo é espiritual. Tem lado espiritual, mas tem lado humano. Corpo, alma e espírito, irmãos. Corpo, alma e espírito. Assim o Senhor nos criou. Entendeu? Agora, se uma pessoa chegar para você e dizer: olha, eu estou numa angústia, eu estou numa tristeza, eu estou numa dor, eu estou com a minha mente esquecida, eu estou extremamente irritada, eu não estou vendo prazer para a vida. Normalmente nós vamos falar: vamos orar e repreender o demônio. Não, irmão, vamos orar, vamos pedir para Deus dar uma direção, mas deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa buscar ajuda da medicina. Se você não consegue ir sozinho, eu te levo. Nós vamos lá, vamos no psicólogo, vamos no psiquiatra. O que você está tendo é um sintoma depressivo. Então vamos cuidar antes que isso se agrave. Essa também é um conselho de um conselheiro sábio. Tá bom, gente? Tá muito difícil essa mensagem para vocês ouvirem? Tá bom? Então vamos seguir aqui, tá? Agora vamos, esse é o conselho desse doctor. Agora vamos para o Dr. John Piper, um evangelista. John Piper, no seu livro, diz que é possível um crente ainda cheio do Espírito Santo passar por depressão, tá? Então vamos ver aqui o que ele diz. Ele cita a história de David Brainerd. Quem foi David Brainerd? David Brainerd foi um missionário maravilhoso, em potencial no século XVIII, noivo da filha de Jonathan Edwards, tá? Com 29 anos ele morreu, tá bom? Não se fala do que ele morreu. O que acontece? Jonathan Edwards pega o diário dele e lança. Tá? E no mesmo século, chega uma pessoa e pergunta para John Wesley: qual a obra mais importante depois da Bíblia para você ser um crente maduro? E John Wesley, ele responde: o diário de David Brainerd. Agora, posso te falar o que acontecia com esse homem cheio de Deus? David Brainerd. Provado, esse missionário enfrentava uma depressão severa, tá? Um homem cheio do Espírito Santo. Daí nós vamos aqui também para John Piper. Ele cita aqui John Bunyan. Esse eu sei que muita gente conhece. Um pregador batista que ficou 14 anos preso. E as pessoas diziam assim para ele: olha, se você parar de pregar o evangelho, nós vamos te soltar. E ele era preso porque ele pregava o evangelho. E ele dizia: olha, se vocês me soltaram hoje, amanhã eu estarei lá na praça pregando. Tá? E esse homem foi simplesmente o homem que escreveu O Peregrino. Quem já ouviu falar nesse livro? Muitas pessoas. O Peregrino, o livro depois da Bíblia, o livro mais vendido. Depois da Bíblia, o livro mais vendido. Esse homem, ele tinha tanta depressão que ele precisava de pessoas, dependendo da altura da vida dele, acompanhando ele. De tanta depressão que esse homem cheio, que marcou a nossa história, que vem marcando, né? Mas as pessoas não sabem disso, então por isso depressão é do diabo, né? Vamos continuar aqui, né? O próprio príncipe dos pregadores do século XIX. Quem foi o príncipe dos pregadores do século XIX? Spurgeon.
Tá? Quem já leu a biografia, os livros dele, sabe quem foi esse homem. Esse homem revolucionou. As crises de depressão que esse homem tinha era tão violenta, era tão severa, que quando elas chegavam na vida dele, ele tinha que se ausentar do púlpito e do pastorado por algum tempo, até que ele se recuperasse e voltasse novamente a pastorear o povo. Mas isso era um tempo pastoreando, um tempo afastado, devido a essa depressão. Spurgeon, quem diria, né? Como nós estamos sem informação, né, nessa área, né, gente? Não é verdade? E quando a gente olha para as Escrituras, queridos, nós podemos ver, não vou entrar em detalhes agora, não temos tempo, né? Moisés, ele passou por uma depressão, um determinado tempo da vida dele, ele passou por uma depressão. Jonas foi um homem totalmente depressivo, fugindo, pedindo para pular lá para dentro do mar. Ele sabia que ali não tinha volta, tá? Mas Deus foi lá, pregou. Daqui a pouco Jonas está lá mal, para baixo, sem ânimo, sem vigor. Depois de mais de 3.000 almas ter aceitado a Jesus, era para ele estar voando nas alturas. Ele está lá embaixo de uma bobreira, reclamando. Deus queima a bobreira, daí que ele fica mais para baixo ainda e discutindo com Deus. Como é que o Senhor salva um povo desse? O Senhor não podia salvar um povo desse? Esse povo é mau. Por quê? A depressão dele vinha de ressentimentos, de mágoas, do qual aquele povo tinha feito com o seu povo no passado. Então isso traz depressão para a vida do servo de Deus. E o clássico da Bíblia, que todos sabem, na questão da depressão, foi Elias. E como que Elias foi para dentro de uma caverna, ele disse: eu quero morrer, eu não quero mais viver. Como que Deus tratou com Elias? Com sono terapêutico. Na caminhada dele, ele dormia, porque o sono ajuda. Acordava com um cardápio especial, o anjo ia ali servir a ele. A depressão é tratada com sono, com alimentação, com remédio, é uma série de coisas que entra. E quando ele está ali dentro daquela caverna, primeira coisa que Deus fala: sai, vem para fora. Elias, já dormiu, já foi alimentado, agora falta uma coisa para você sair desse quadro. Fala, meu filho, abre o seu coração. Conta para mim o que está aí dentro. Senhor, eu sou o único. Não, meu filho. E Deus pega aquele homem, abraça ele, porque Deus viu a situação que estava no interior dele. Deus abraça ele e fala: não, tem muita coisa ainda para a gente fazer junto. Seu ministério não acabou, sua vida não acabou. Nada acabou, há algo novo para acontecer. Deixa eu cuidar de você, deixa eu pôr pessoas no seu caminho para cuidar de você. Fala, Elias, fala, porque isso vai te aliviar. E daí ele já saiu dali de cabeça erguida e já voltou a fazer aquilo que Deus tinha colocado para ele fazer. Agora vamos aqui, quais as situações que levam a pessoa ao suicídio? Tá? Dependendo do nível que ela estiver, da depressão. Primeira coisa, conflito conjugal, um casamento, uma separação, um divórcio não aceitável. Alguns não têm a força suficiente, entram em depressão e tiram a sua vida. Decepção amorosa, apostou tudo, acreditou, mas não aconteceu. Cobrança exagerada dos pais. Tem que ser o melhor em tudo. Isso pode levar uma criança a não aguentar essa pressão toda e ela partir para um suicídio, dependendo da estrutura dela. Rejeição, alta, baixa estima. Outros para chamar a atenção. Essa pessoa, talvez ela é tão mal vista, ela é tão desprezada. Nada que ela fala tem valor, nada que ela fala é importante. Ela se sente tão assim, ninguém, que ela fala: eu só estou ocupando um espaço a mais nessa casa. Porque ninguém me vê, ninguém me dá atenção, ninguém se importa comigo. Problemas de culpa do passado levam a pessoa que não supera, leva a pessoa a isso. Desespero.
de uma grande dívida, não consegue, não sabe como fazer, se empobreceu. Fuga de uma situação intolerável. Abuso sexual leva uma pessoa ao suicídio. Outros, por vingança, quer punir a outra. Ah, é? Você fez tudo isso comigo? Olha o que eu vou fazer com você agora. Eu vou tirar minha vida e eu ainda vou deixar uma carta dizendo que a culpa é sua. Tem pessoas que chegam a esse ponto, mas ela já está num nível assim, e aqui, porque outros porque perdem a identidade. Entra uma confusão na sua mente, sou homem, sou mulher, e entra em desespero, pressão, ela se perde naquilo ali, ela tira a sua vida. O maior índice de suicídio acontece no Japão, pela vida dos jovens. Ali os jovens são pressionados a serem os melhores em tudo, e com isso leva os jovens a não suportar tanta essa pressão que já vem do próprio país e tiram as suas vidas. Muitos também, quando alcançam uma faculdade de nome, mas ali exige um certo padrão, nunca descer a nota, competindo com um, competindo com o outro, tendo sempre que provar que ele está no nível que a faculdade exige, e chega um momento que ele vê que ele não vai alcançar, ele começa a ficar ansioso, da ansiedade entra a depressão, e muitas vezes os pais ou pessoas não percebem ou acham que não é nada importante, quando percebem, essas pessoas tiraram as suas vidas. Drogas, como que acontece suicídio através das drogas? As pessoas vão usando, querem uma loucura cada dia maior, um nível maior de loucura. Quando vê, ele usa uma certa dose que se fala overdose, que aquela overdose, então, leva a vida dele. De alguma forma, ele tirou a sua própria vida. Radicalismo religioso, bomba no corpo. Além dele se suicidar, ele mata um monte de pessoas que estão ao seu redor. E um outro tipo de suicídio que acontece muito, mas não é registrado como suicídio: acidente. A pessoa quer se matar, ela pega uma highway, ela coloca velocidade no seu carro, e de repente qualquer um que ela cismar, naquele momento da fraqueza, que ela não controla os seus próprios pensamentos, naquele momento ela se joga num carro, ela se mata pessoas e machuca outras pessoas. Mas esse suicídio que acontece muito, ele não é colocado como suicídio. Tá bom, gente? Ok. Deixa eu ver aqui. Ok. Por que nós não podemos fazer isso? É um ato de liberdade que destrói todos os atos futuros de liberdade. Ninguém pode agir em seu interesse, destruindo a si mesmo. Quando a pessoa chega a esse ponto, ela está dizendo: nem Deus resolve o meu problema. Um ato de incredulidade, um ato de egoísmo. Ela pensa que se sair de cena, a família melhora, a igreja melhora, a sociedade melhora, os amigos melhoram, tudo melhora. É um pensamento desfocado da realidade. Nós não somos donos de nós mesmos para interromper o propósito de Deus em nossas vidas. Quebra o maior mandamento: amar a Deus sobre tudo e ao seu próximo. Amém, queridos? Vamos aqui então. Há alguns mitos que eu não vou entrar, tá? Que nós precisamos estar atentos. Cachorro que morde não como que é? Cachorro que late não morde. Ele fala em suicídio, mas ela não se suicida. É provado, 80% das pessoas que falam que vai se suicidar ou que comentam o assunto, 80% delas cometem o suicídio. Pais, fica atento. Pessoas que estão ouvindo isso, ficam atentos. Outro, só os mentalmente enfermos tiram suas vidas. Mentira, não é verdade. Pessoas embaixo de uma determinada pressão reagem diferentes, são diferentes de você e precisam ser cuidadas. E tem o terceiro aqui que diz, um mito aqui que diz assim: só tira a vida quem não tem temor a Deus. Isso também não é verdade, tá?
Ok, vamos observar o que o nível alto de depressão faz com a pessoa. Ela pode chegar a um estágio tal que mesmo sendo um crente, ele perde o siso, perde a capacidade de gerenciar a sua própria vida. Nesse momento de vulnerabilidade, ela pode atentar contra a própria vida. O que nós devemos fazer como igreja, tá? Primeiro, tratar preventivamente, ficar atento como família com as coisas que está dentro da sua casa. Busque ajuda. Segundo, estamos aqui em uma palestra. Com certeza, se 50% das pessoas do mundo já pensaram em suicídio, talvez tenha alguém aqui, provavelmente, que já pensou, tá? Ou você conhece alguém que já falou, que já até tentou. Qual é o conselho? Ajude! Porque quando essa pessoa está falando isso, sabe o que ela está dizendo? Ei, olha para mim. Ei, cuida de mim. Ei, eu estou aqui. Ei, socorro, eu não estou dando conta. Você talvez está me vendo inteiro ou inteira, fazendo as atividades normal, mas eu estou desesperado. Por favor, me ajuda. Quando ela está citando suicídio de alguma forma, ou eu quero morrer, eu não suporto mais essa vida, cuidado. Corre, não olha as aparências, senta, conversa, procura saber, porque muitas vezes um suicida não vai ser de uma hora para outra, vai ser, mas ele vai estar falando para você sobre isso 5, 6 anos, no 7º ano pode ser o dia que ele tirou sua vida, teve o tempo todo ali ao seu redor, pessoas que você conhece lá fora, mas você achou que era... That's ok, essa pessoa não tem coragem de fazer isso. Então, e você que pensa nisso, corre, não tenha vergonha. Muitas vezes o orgulho não nos permite dizer, eu estou mal, eu não estou aguentando, eu preciso de ajuda. Abra a sua boca. Ninguém aqui é forte o suficiente e tem armas o suficiente para vencer muitas vezes situações que acontecem dentro da nossa alma, da nossa mente, que até para nós é desconhecido. Vocês entendem? Finalizando aqui, né? Graças a Deus. Então desabafe, né? Você tem que desabafar, você tem que falar o que está dentro de você. Ressentimentos, todos nós carregamos muitos ressentimentos, lixos que vão nos sufocando. Isso aqui é coisa minha, entupindo nossa alma, sufocamos nossas emoções, às vezes por pessoas, e isso vai nos adoecendo. Você merece, você é importante, tá? Sufocando para ver o bem-estar das pessoas. E isso vai te causando frustração, isso vai te adoecendo, tá? Fale para essa pessoa, olha, não é assim que eu quero, não é assim que eu gosto, é assim que eu gostaria que fosse. Eu também tenho direito, tá? Parte para isso, não fica sempre se sufocando, guardando tudo, porque vai chegar uma hora que duas coisas vão acontecer. Você vai chegar numa velhice amarga, tá? Frustrada, decepcionada, e se nós não vigiarmos, a ira entra no nosso coração com a revolta. Aí duas coisas acontecem: ou a nossa vida se torna uma vida final de amargura, ou vamos tirar a nossa vida, né? E terminando aqui, corrija o foco da sua vida. Viktor Frankl ficou preso em um campo de concentração e escreveu obras preciosas como o livro Em Busca de um Sentido. Esse homem, ele ficou num campo de concentração e ele conta que enquanto eles estavam lá, as pessoas, por Deus já ter nos dado esse sentimento de lutar pela vida, da preservação da nossa vida, enquanto as pessoas estavam passando todo aquele trauma, aquela pressão, vendo gente sendo morta e elas lutando para sobreviver, tá? Elas lutaram até que chegou o tempo da liberdade. Ali muito poucas pessoas se suicidaram, mas quando essas pessoas foram livres do cativeiro, o número de suicídio triplicou, porque foi a hora que as pessoas pararam, a mente começou a bombardear, a ver os traumas, foi abusado, pessoas mortas, foi muito para a cabeça daquelas pessoas, e elas então, ali, depois de livres, elas se tiraram a sua própria vida. E terminando aqui, temos que ser uma comunidade terapêutica. Se algum dia acontecer isso,
Não estamos livres? Qual a posição da igreja? Abraçar essas famílias. Ajudar elas a sair desse trauma, dessa dor profunda de ter tido um suicida na família. Não de apontarmos. Hernandes Dias Lopes fala rapidamente que ele esteve num funeral. E aquela mãe chorava desesperadamente em cima daquele caixão. Seu filho tinha se suicidado. E chegou um crente muito espiritual e abençoado e disse: nossa, abraçou ela chorou muito, o crente chorou. E ele disse: olha, além de você ter perdido seu filho, ele foi para o inferno. E muitos têm essa capacidade. Muitos têm essa capacidade. Não adianta nós fazer, muitos têm essa capacidade, tá? Nós estamos aqui para curar. E o que ele continua dizendo, ele diz assim: olha, nem todos são discípulos de Judas Iscariote. Nem todos têm a ganância, a maldade e a presunção de fazer o que ele fez. Dos suicidas, falando de suicidas. E ele ainda continua dizendo: não é que eu estou defendendo o suicídio, mas o que eu posso dizer para vocês, tá? Ele está dizendo aqui: nenhum de nós estamos aptos a sentar na cadeira do juiz e julgar. Isso é o problema da pessoa com Deus. É entre ela e Deus, dependendo da situação. Então, volto a dizer, uma igreja relevante é uma igreja que age como uma igreja terapêutica. Ela ajuda a curar, ela abraça, tá? E eu deixo para vocês, olhe para os seus filhos. Na internet, tem um minutinho. Na internet, cuidado, tá cheio de vídeos ensinando como fazer o laço de uma corda. Ensinando, ou usando os outros instrumentos para ensinar nossos filhos ou qualquer outra pessoa a como se suicidar. Na internet estão adolescentes que ficam sabendo das situações e eles simplesmente, em vez de falar com seus pais que o seu amigo está querendo se suicidar, pela imaturidade deles, eles seguram. Na internet estão os psicopatas. O que é um psicopata? Frio e de uma linguagem mentirosa, não tem sentimento, levando os fracos ao suicídio, que é nisso que eles têm o prazer. Cuidem dos vossos filhos, cuidem do seu marido, cuide da sua esposa, cuide da sua mãe, cuide do seu sobrinho, cuide do seu neto. Vamos abrir o olho para isso, porque se isso não estivesse crescendo tanto, com certeza não teríamos o Setembro Amarelo. Amém? Que Deus vos abençoe.